Olá, paz ser convosco, amém? Hoje eu quero deixar uma palavra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Esse capítulo do livro de Tiago, ele fala sobre as provações que a gente passa na vida, então ele vem nos dando algumas orientações. Você pode estar lendo o capítulo inteiro, é muito bom. Ele nos dá um ensinamento, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos entender porque passamos por algumas provações. Mas a provação, ou seja, o que é provação? É os problemas, é as dificuldades, é coisas que a gente quer resolver e passa dias e a gente não consegue resolver, e é uma enfermidade, é um divórcio, é uma dificuldade financeira. Tudo isso é uma provação. Mas o que o Tiago fala? Que a provação, ela aperfeiçoa a nossa fé. Então, a nossa fé vai sendo aperfeiçoada, né? A nossa vida, a aprovação, ela vai trazendo a paciência. Então, Tiago fala que nós temos que ter paciência quando nós passarmos pelas provações. Não devemos ficar murmurando, não devemos ficar xingando, amaldiçoando, tantas coisas que a gente pensa, às vezes a gente blasfema contra Deus. E na verdade, as nossas provações é que a nossa fé vai sendo testada, entendeu? Então, até no versículo do 5, Tiago fala assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Por quê? Porque quando nós estamos passando pelas provações, nós não temos sabedoria para passar por ela. Então, nós temos que pedir a Deus sabedoria quando nós estamos passando pelas provações. Senhor, o que eu preciso fazer? Me dá paciência para passar por isso, me dá inteligência, mostra, Senhor, o que está errado, mostra o que está oculto, mostra, Senhor, abre os meus olhos para mim entender por que eu estou passando por essa provação. Então aí Deus aqui fala assim: se a gente pedir a sabedoria com fé, Deus nos dá. Aí ele fala assim: não pense o homem que receberá do Senhor alguma coisa, se ele não tiver fé. Então, nas horas das provações, se você acha que você não tem fé, você ora e pede a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Quantas vezes eu pedi para Deus? A única coisa que eu quero é que o Senhor aumente a minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Me dá sabedoria. Me mostra o que está acontecendo, Senhor. Porque eu não estou conseguindo entender. Parece que tem momento que está tudo fechado. Você não consegue ver a frente, mas essas provações, ela não é motivo de tristeza para a nossa vida, não. E nós, crentes, passamos por muitas provações para nossa fé ser testada. Ainda Tiago fala assim, ó, que o irmão abatido, ele tem que se gloriar. Por quê? Porque quando você está no deserto e você está passando com fé, isso significa que lá na frente você vai ter uma grande vitória e você vai celebrar a sua vitória, né? Você vai exaltar com a sua vitória. Aí ele fala assim: e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva.
porque sai o sol com ardor, e a erva seca, a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico nos seus caminhos. Quando o Tiago fala aqui sobre o rico, é o que dá a entender? Que a gente, muitas vezes, a pessoa que é muito rica, que ela tem muito dinheiro, ela consegue muitos problemas da vida dela, ela consegue resolver com o dinheiro dela. Ninguém pode falar que dinheiro é maldição. Dinheiro, a gente é bênção quando nós sabemos como usar. Nós temos que saber usar o dinheiro e não ser usado pelo dinheiro. Né? Então, muitas vezes o rico ele é usado pelo dinheiro. O dinheiro é o Deus dele. Então, ele põe toda a sua fé no dinheiro que ele tem. Então, por isso que Tiago fala aqui do rico, né? Que o rico, quando ele passa por provação, ele acha que ele não precisa de Deus. Então, por isso que ele fala que o irmão abatido, aquele que é humilde, aquele, vamos dizer assim, pobre, né? Que nós que somos pobres financeiramente, eu não sei como explicar para você, que pobre é o diabo. Mas às vezes nós nascemos em família que não teve condições de nos dar uma vida com muito dinheiro. Às vezes nós não temos profissão, às vezes nós não temos dinheiro suficiente para resolver nossos problemas. Então nós temos que ir vivendo pela fé. Mas isso não significa que você é pobre, porque eu me sinto muito abençoada. Eu não tenho riquezas, eu moro de aluguel, eu não tenho minha casa própria, mas eu me sinto uma pessoa muito rica, muito abençoada. Então, a pobreza, como que eu posso falar? Não sei se eu falo pobreza, mas a falta de dinheiro, para mim, na verdade, a falta de dinheiro para fazer coisas além daquilo que eu preciso. Porque eu não tive família, eu não tive emprego, eu não tive estudo. Então, mas Deus me dá a providência que eu preciso todos os dias. Então, isso para mim é riqueza. Isso para mim é bênção. Porque a palavra diz que o justo ele vive pela fé. Então, eu tenho fé que Deus todos os dias derrama providência divina sobre a minha vida. Então, e eu não olho o dinheiro como... Eu não vejo uma pessoa que ela só é abençoada pelo que ela tem. Uma pessoa é abençoada pelo que ela é, pelos frutos que ela tem. É assim que eu vejo. Então, Tiago está aqui falando do rico, que ele é soberbo, né? Porque ele acha que não precisa de Deus. Então, ele fala, bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, nós fomos tão provados, que nós temos uma dependência tão grande com Deus, que nós vamos receber essa coroa, a coroa da vida, né? E nós vamos amar tanto a Deus que a gente vai ficar tão junto de Deus, tão íntimo de Deus, porque nós vamos precisar tanto dele, e é só ele que é a solução para a nossa vida. Então, essa intimidade vai fazer gerar em nós obediência a Deus, amor ao reino, amor à palavra, amor aos irmãos. Então, isso tudo é uma bênção e nós vamos receber a coroa por isso, né? Então, é essa palavra que eu quero deixar para você. Se você está passando por alguma provação, se faz muitos anos, se faz pouco tempo, se você não consegue, está vendo uma luz no fim do túnel, comece a pedir para que Deus venha aumentar a sua fé, para que Deus venha te dar sabedoria, para que Deus venha te dar paciência para você não murmurar, para você não perder a bênção, para você não ter falta de sabedoria e fazer o que não deve. Às vezes você vai cair em laços, né, por falta de sabedoria, e a provação onde Deus queria aperfeiçoar a sua fé,
vai acabar sendo uma maldição na sua vida. Então, peça a Deus, assim como o Tiago fala, peça a Deus sabedoria, peça com fé, que Deus vai te ajudar a passar pelos desertos. Deus vai te dar força para passar pelas dificuldades. Deus vai entrar com a providência na sua vida, porque Ele é poderoso. Ele faz o impossível nas nossas vidas. Ele que é o dono do ouro, da prata, Ele que nos dá a providência divina financeira. É Ele que que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz e levou todas as nossas enfermidades. Então Ele tem poder para nos curar. Ele tem poder para nos salvar. Ele tem poder para mudar a nossa mente, renovar a nossa mente. Ele tem poder para mudar o nosso coração. Ele tem poder para perdoar os nossos pecados, para nós sermos transformados. Então, se você estiver passando por tentações, provações, fique firme. Não desanima, permaneça. Um passo a cada dia. A gente tem coisas que a gente ora por anos, mas chega o dia que Deus nos honra. Por quê? Por causa da nossa fé que nós tivemos para passar pela nossa humildade, pela nossa sabedoria. Então, fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.